Querido irmão Jaziel, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da nossa programação Despertar e um prazer recebê-lo aqui conosco, companheiro. Paz do Senhor Jesus, pastor Gabriel, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. O prazer é nosso em estar aqui falando com todos os irmãos. Amém. Irmão Jaziel vai compartilhar conosco, irmãos, algumas experiências da grande obra que o Senhor fez na vida dele. Eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muitos corações, então já compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas para a glória do Senhor. Irmão Jaziel, eu quero fazer já, aqui a princípio, a pergunta que não quer calar, né? Como que foi a experiência de escrever a letra da canção Intimidade? Acredito que os irmãos já ouviram em todo o Brasil, né? Pela programação Despertar esse hino, interpretado pela irmã Josiane. Para quem não sabe, o irmão Jaziel é irmão consanguíneo, né? Irmão de sangue da irmã Josiane, esposa do pastor Edson. E foi a ele que Deus confiou a letra dessa canção. E eu queria que o irmão compartilhasse com a gente como foi essa experiência, companheiro. Pastor, esse hino... Eu tinha recentemente saído da igreja, né? Então eu estava fracassado. Foi quando eu comecei a sair pelas noitadas. Uhum. E uma certa noite, pastor, como eu era um jovem da igreja, eu não estava acostumado com bebida. E aquela noite eu tinha bebido. E como eu fiquei com medo de voltar para casa dirigindo, eu parei numa praça ali em Canoinhas, chamada Praça da Cuia, para dar uma descansada um pouco e esperar passar um pouco aquela embriaguez, né, para mim pegar a estrada. E aí, pastor, eu deitei bem no meio da praça, ela tinha um círculo assim de concreto, eu deitei ali. E eu me lembro como se fosse hoje, pastor, era uma noite enluarada, e eu deitei e comecei a analisar a situação com que eu estava, né? Recém saído da igreja, né? A minha intenção não era sair da igreja para viver a vida que acabei vivendo, né? No mundo. E aí, pastor, eu deitei e eu olhava para o céu, aquela noite enluarada, e eu olhava a lua entre as árvores. E naquela embriaguez eu via como se eu tivesse deitado numas trevas, descendo num abismo. E aí eu comecei a cantar. As partes do hino, sabe? Deus, tu és tudo o que preciso, das trevas ao paraíso, em instantes tu me leva. Que tinha tudo a ver com a situação ali do Tudo a ver com a situação. Em trevas, mas ele poderia tirá-lo daquela situação. Exatamente. E aí eu olhava aquela lua, né? E foi a parte do hino que eu fiz. Deus, tu estás me observando, os teus olhos estão me olhando, tu tens o controle nas mãos. Deus, tu estás me observando, os seus olhos estão me olhando, tu tens o controle nas mãos. Deus, nem sequer um passo eu dou, não mereço o seu amor, pelo tanto que te magoei. Deus, quantas coisas eu fiz errado, e pensando estar acabado, uma chance tu me deu. Obrigado, meu Deus. Porque eu sabia que para Deus me tirar daquela situação era só Ele que tinha o controle e o poder de fazer aquilo. E aí, pastor, esses dias até os irmãos em Cascavel perguntaram, mas e o refrão? Né? Aí o refrão, pastor, eu via dentro de mim a situação que eu estava, naquela embriaguez, né? Tava, digamos assim, mal de vida ali para ir embora, né? Uhum. E aí o refrão que é a parte que eu canto, né? Deus, nem sequer um passo eu dou. Sim. Né? Não mereço o teu amor pelo tanto que eu te magoei. Meu Deus. Né? E aí, pastor, eu levantei dali. Quando eu levantei dali, na época tinha bastante camelô dentro nessa praça. Uhum. E eu levantei e eu me vi, pastor, ali no meio daquele camelô, como se fosse de dia, né, com bastante gente, porque tinha um movimento muito grande de pessoas ali, era um terminal rodoviário junto nessa praça. E eu me vi exatamente, pastor, com um paletó, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço. Que coisa. E aí foi quando eu comecei a cantar a segunda parte do hino, sabe? Que eu comecei a fazer na minha cabeça, porque, né? Uhum. Quero mostrar, Senhor, que eu sou um cristão, quero ter contigo intimidade, entendeu?
Então, foi dali que surgiu o hino Intimidade. E aí, na época, estava começando o WhatsApp ainda, dava para gravar áudio, eu gravei o áudio no WhatsApp, né? E aí, no outro dia, eu fui lembrar do hino. Aí que eu peguei a caneta e o papel, desviado, pastor, estava, né, na vida, começando aquela vida, saindo, você tinha acabado de sair da igreja, né, estava começando a viver, conhecer o mundo, mas eu peguei a caneta e o papel e escrevi esse hino. E era bem na época que a irmã Josiane estava conversando com o irmão Maico, acertando com o irmão Maico para fazer a gravação do CD dela. Sim, eu lembro dessa. E aí, tanto que se os irmãos olhar o primeiro CD da irmã Josiane, acredito que 7 ou 8 hinos são meus, né? Aí eu falei para ela, eu tenho um hino que eu fiz esses dias, fiz lá na praça esse hino, só que esse hino não tem nem nome ainda. Eu falei, vou cantar aqui, você vai ver. Aí eu passei o hino para ela e ela colocou o nome do hino de Intimidade. E foi assim a história desse hino. Ô, irmão Jaziel, o hino por si só, para quem já acompanhou, já teve a oportunidade de ouvir, tem uma letra assim, muito bonita, a gente apreciava antes de ouvir a história, mas agora conhecendo o contexto, né, em que se originou essa letra, todo o formato que Deus deu, né, em uma circunstância na nossa cabeça assim, impensável, né, eu não queria imaginar isso. Na minha cabeça eu pensava mais alguém assim que estava orando lá pela madrugada, em jejum, em oração, né, porque é uma letra que toca muito, mas o irmão então assim, tinha recentemente afastado, então Deus estava usando a sua própria boca para chamar a si mesmo, né? E é bonito a forma como essa canção toca os corações, porque o pastor Ademar dias atrás estava falando sobre pregação, e ele falou bem assim, que a palavra que toca o coração da pessoa é aquela que passa pela alma do pregador, né? E a gente percebe que a mesma coisa é com a música, né? A verdadeira canção que toca a vida de uma alma que está escutando, ela tem que passar pela alma do compositor, que foi essa experiência que o irmão teve com o Senhor, né? Exatamente, pastor. E hoje, sempre, quando a irmã Josiane canta esse hino, me emociona muito. Me emociona muito porque eu revivo como se fosse aquele dia, aquela noite de madrugada, entendeu? E Deus falando comigo naquela situação com que eu se encontrava. Então, toda vez que eu vejo a igreja cantando, a irmã Josiane cantando, eu estou assistindo lá em casa e, sinceramente, eu choro. Eu derramo lágrima, entendeu? Porque foi um momento muito difícil, uma batalha espiritual que eu estava vivendo. E Deus me deu a graça de escrever esse hino. E eu digo assim que foi um dos hinos mais bonitos que Deus me deu. Não, mas de fato é uma canção tremenda, tremenda. Eu queria aproveitar que o irmão comentou assim da tua composição, a tua irmã, a Josiane, né? Interpretou, gravou a música. E como foi a infância de vocês? Vocês nasceram em um lar cristão? Já nasceram assim em um ambiente religioso? Conta um pouquinho pra gente de como foi a infância da família de vocês. Pastor, nós nascemos já num lar cristão, né? Acredito, meu pai veio para Jesus em setembro de 89. Meu pai era muito perturbado, família inteira envolvida com feitiçaria, com macumbaria. E até uma história muito interessante do meu pai, que meu pai era muito ruim, muito bravo em casa. Sim. Né? Minha mãe grávida. E aí um dia ele estava sentado na varanda da casa dele e ele pensou com ele, hoje eu vou lá na igreja daqueles crentinhos. E se for verdade o que eles dizem, eu vou ficar lá e nunca mais vou sair. E meu pai muito perturbado. A hora que meu pai entrou na igreja, os irmãos começaram a chorar. E meu pai tinha barba grande, cabelo grande. E quem estava pregando naquele dia era uma jovem, acredito que em torno dos 14, 15 anos mais ou menos. E ela começou a pregar Mateus ali sobre as bem-aventuranças. E de repente a palavra começou a se inverter e começou a contar tudo o que ele vivia. Meu Deus. Tudo o que ele fazia. E aí meu pai olhava para minha mãe, né, do outro lado, e ele fazia assim para ela. Você vem contar as coisas de mim aqui para os crentes e eu estou passando vergonha. Sim. E ela contou tudo o que ele fazia. Só que chegou um momento que ela falou assim, e para você saber que é Deus que está falando com você, ontem à tarde você sentou lá na varanda da tua casa. Meu Deus. E você pensou, eu vou lá na igreja daqueles crentinhos. E ela profetizou na vida dele, falou, mas daqui 6 meses você vai estar pregando aqui nesse altar também. Aí Deus revelou que nem a sua mãe sabia. Que nem o que ela sabia. E aí, em setembro de 89, meu pai veio para Jesus. E em dezembro de 89 eu nasci. Então, quando eu nasci, meu pai era recém-convertido, né? Benção, Novo convertido. Então, já nascemos num lar evangélico. E aí, pastor, pobreza, muita pobreza, morava de favor. Vocês moravam em qual cidade? Nessa época, pastor, a gente morava na cidadezinha
Faxinal do Céu, que ela é distrito de Pinhão, né? E aí... Isso no estado do Paraná mesmo, Estado do né? Paraná. Estado do Paraná. E aí, pastor, foi muita prova, muita prova. O pastor Sebastião recém-convertido, e daí morando de favor de um, morando de favor de outro. E Deus foi abençoando, pastor. Deus foi abençoando. E algo assim que eu vejo assim no meu pai, com toda a simplicidade, aquele homem matuto de campo, mas ele criou a gente, pastor. E isso é uma coisa que eu conto e me emociono, que meu pai juntava todo o dinheiro que ele tinha, às vezes, para comprar um instrumento para nós. Meu Deus. Sabe? Eu lembro que quando eu tinha 7 anos, eu falei, pai, eu quero aprender a tocar teclado. Aí ele comprou o teclado para mim. Só que naquela época, como eu era criança e o teclado tinha muito som ali, bicho, e ficava imitando, e eu ficava brincando e não aprendi. Aí ele falou para mim, eu falei, pai, eu quero tocar violão. Aí ele foi, vendeu aquele teclado e comprou o violão. E aí do violão eu aprendi a tocar. Com 8 anos eu comecei a tocar violão. Meu Deus. Esse violão eu tenho até hoje. Em casa eu tenho esse histórico. violão. É histórico. E aí, pastor, meu pai, com toda a simplicidade dele, ele pegava o rádio, ele chegava, eu lembro como se fosse hoje, ele chegava do trabalho todo sujo, ele pegava a minha irmã Josiane no colo e pegava o rádio de fita, colocava para gravar e dizia, canta, filha, canta. Meu Deus. E daí ela cantava e gravava. E a gente tem as gravações, até hoje as gravações da irmã Josiane, quando era criança de colo, que tinha 4, 5 aninhos cantando. Era quase que um ato assim, era um ato que já antecipava o futuro de vocês, na verdade, né? Exatamente, pastor. E aí, dali ele foi incentivando nós na igreja. Que lindo. Ele pediu para os irmãos, falou, irmão, vou trazer o Josiel para tocar aqui, o Josiel para tocar aqui. Mas a gente não vai nem colocar no som o violão dele, só para ele acompanhar. E aí eu aprendi na igreja só vendo os irmãos tocar. Meu Deus. Na igreja, entendeu? Aí nas vigílias, tocava até umas horas, depois dormia. Mas foi ali, pastor, a gente se criou dentro da igreja, se criou envolvido com a música, né? E aí, em 2001, eu lembro muito bem, o pastor Ângelo Fernandes ligou pro pai, era na época de orelhão ainda, e aí avisaram, seu Sebastião, tem uma pessoa que ligou e quer falar contigo. E aí era o pastor Ângelo que estava ligando para chamar ele para a obra. Meu Deus. E aí nós viemos em 2001 morar em Guarapuava. E daí da Guarapuava a gente seguiu, foi para Santa Catarina e ficamos 14 anos em Santa Catarina. Olha que lindo. É impressionante ver, né, esse investimento a longo prazo, né? Porque quem vê os irmãos hoje, como o irmão compondo, a irmã Josiane cantando, às vezes não pensa, né? Quanto investimento foi feito pelos pais de vocês lá atrás, né? Ainda ela sem entender, o pai colocando uma fita lá e dizendo, canta filha, canta filha. Então você já percebe uma antecipação, um vislumbre, né, daquilo que seria mais tarde na vida de vocês, o propósito de Deus. E o que fez com que o irmão, assim, acabasse saindo da igreja, despertasse, né, esse desejo pelo mundo? Eu digo isso, irmão Jaziel, porque também eu não nasci no berço cristão, mas eu vim com 8 anos e depois tive aquele despertar, aquela curiosidade. Quero saber como que é lá fora, né? Como foi que aconteceu isso na vida do irmão? Pastor, eu tinha aquele sonho, né? Como eu escrevia bastante hino, a gente começou, a irmã Josiane também começou a compor hino, a gente começou com 12 anos a compor hino, e tinha dias que a gente fazia 2, 3 hinos no dia. Meu Deus. A gente fazia o hino de dia e a gente já cantava à noite na igreja. Uma fonte jorrando. Então eu já estava deitado no sofá, a gente só estudava, não trabalhava. Do nada, pastor, Deus dava o hino, a gente ia lá e escrevia. E aí surgiu aquele desejo de gravar o CD, né, aquele sonho de adolescente, eu quero gravar um CD, eu quero deixar registrado esses hinos. Mas eu falo assim, pastor, o que me tirou da igreja foi a mágoa. Eu fiquei magoado com muitas coisas que vieram de irmãos dentro da igreja, sabe? Não vem ao caso detalhar o que aconteceu, mas foi a mágoa, pastor, que me tirou da igreja. Eu não tinha interesse nenhum de sair da igreja, mas na época eu trabalhava num hotel em Santa Catarina e meu patrão me liberava para mim sair cantar. Então eu viajava com o pastor Raimundo, viajei com o evangelista Célio. Meu Deus. Eu viajava, e às vezes eu ficava bastante dias na estrada com os irmãos, viajando e cantando. Privilégio, né, irmão Jesus? Exatamente. Que privilégio. Só que daí muitos irmãos começaram, sabe, falar que eu queria cantar, porque eu não queria, eu não gostava de trabalhar.
E daí, na época, pastor, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E aquilo foi me magoando. Porque quando Deus começa assim a abençoar o ministério, as críticas elas vão vir de um lado ou de outro, mas elas vão acontecer e a gente precisa estar pronto para encarar. Como Paulo disse, né? Uma grande porta se me abriu, mas há muitos adversários no meio do caminho, né? Exatamente, pastor. E aí, na época, eu me lembro bem, eu fui em União da Vitória. E eu falei pro irmão que era o dirigente da União da Vitória, eu falei, irmão, hoje eu fiz a minha última agenda, que era Palmas. Eu cantei hoje o último dia, hoje não vou cantar mais. E eu fiquei 1 ano na igreja ainda, pastor, com aquela mágoa, remoendo. Sabe o que é um jovem? Eu era um jovem, eu não tinha maturidade espiritual que eu tenho hoje. Eu acordava pela manhã, pastor, e toda manhã, quando eu acordava, aquilo vinha na minha cabeça, sabe? Era muito forte. Era muito forte. E aí, ao invés de eu dobrar o joelho, orar, eu fui deixando aquilo e me corroendo, sabe? E eu me lembro que eu fui trabalhar numa fazenda em Santa Catarina e eu chorava, pastor. Chorava. Eu trabalhava sozinho na lavoura. Eu chorava muito. Eu escrevi hino lá dentro do trator. E eu nunca me esqueço, pastor. Um dia eu cheguei e falei pro meu pai, pai, a partir de hoje eu não vou na igreja mais. Meu Deus. E daí eu morava na casa pastoral ali em Canoinhas, né, do lado da igreja. E aí aquele dia eu sempre chegava do trabalho, corria tomar banho, ia lá afinar o violão, né? E aquele dia eu fiquei sentado na varanda, sujo, trabalhava em lavoura, né? E aí o culto começou, os irmãos começaram a cantar, e aí eu não fui aquele dia. E fui me afastando. Mas a minha intenção não era me envolver com o mundo. A minha intenção, pastor, era se afastar um tempo do alvo, de todas essas mágoas, deixar, como diz o ditado, baixar a poeira, para daí eu voltar. E eu falei para o pai, pai, não se preocupe, porque eu vou ficar só um tempo afastado, não vou participar da ceia, mas eu vou voltar. Eu não vou sair para o mundo, eu não vou fazer isso e nem aquilo, eu vou ficar em casa. A ideia era se recompor, né? A ideia era só se recompor. Mas o que aconteceu, pastor? Aí eu comecei a trabalhar numa loja, e nessa loja todo mundo bebia. Meu Deus. E aí eles me convidaram para um churrasco. Vamos no churrasco com a gente? Eu falei, vamos. Aí fui nesse churrasco. Eu me lembro como se fosse hoje, pastor. Eu nunca tinha bebido uma cerveja. E aí um rapaz saiu lá do fundo da sala, assim, com a cerveja, abriu, falou, tome. Eu falei, não, rapaz, eu nunca tomei esse negócio. Na hora o coração até... Não, pode tomar. Aí tomei, pastor. Tomei a primeira cerveja. Meu Deus. Aí aquele gosto ruim, amargo. Nossa, mas isso é cerveja? Que negócio ruim, né? Aí eu me lembro que aquela noite eu devo ter tomado umas 3 cervejas. Aí fui para casa. E ali eu comecei a frequentar, pastor. Toda noite de festas com pessoas que bebiam. E aí comecei a beber bastante, com frequência, todo dia. E o diabo colocou no meu coração uma ira tão grande de crente. Uma ira tão grande de crente. Eu não conseguia ouvir a voz do pastor Ademar num programa de rádio. Aquilo me dava um repuno. Eu não conseguia falar com os irmãos da igreja, lá da igreja de Três Barras, sabe? Eu corria dos irmãos, entendeu? E o diabo colocou na minha cabeça, não, crente ninguém presta, crente todo mundo é fofoqueiro, crente é todo mundo isso, todo mundo é aquilo. E eu me afastei e comecei a viver essa vida. E aí, mais ou menos 1 ano, pastor, que eu já estava bem aprofundado na bebida, bebendo com muita frequência. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele era desviado da igreja, e ele era diácono, um diácono desviado da igreja. E aí ele falou, rapaz, você canta? Eu falei, canto. Eu também canto. E aí nós começamos a cantar. E ali, pastor, começou uma perdição na minha vida. Porque aí nós cantava em boteco, cantava em festa, cantava em balada, em bagunça. E ali eu fui descendo num abismo sem fim na bebida, sabe, pastor? E fiquei em torno aí de 2 anos, 2 anos e meio, direto nessa vida. E são coisas que a gente se envergonha de contar, né, pastor? Porque alguém que experimentou da água limpa do evangelho,
Já nasceu assim, né? De com esse repente tá privilégio. nessa situação, sabe, pastor? E é nesse ponto que eu queria comentar contigo, irmão Jaziel, porque assim, muitas pessoas têm esse ledo engano, né? Eles pensam assim, não, eu só vou dar uma estacionada, eu só vou ficar sem participar da ceia esse mês, eu só vou parar de tocar e cantar, vou só frequentar a igreja, mas eu vou esperar um pouco assim resolver essa situação. Aí que é o problema, porque quando a pessoa toma essa decisão, de alguma forma ele está abrindo uma brecha para o inimigo ali, e quando ele menos assusta, ele está fazendo coisas que ele nunca imaginava que era capaz de fazer, né? Exatamente, pastor. A gente abre uma brecha e o inimigo, a Entra gente de fica solo. frágil, a gente fica fragilizado. E o inimigo aproveita essa oportunidade, né, pastor? E aí eu comecei, pastor, comecei a cantar, comecei a beber, depois comecei a me envolver com... Entrei um pouco nessa parte do mundo de droga, me envolver com pessoas do mundo de tráfico. E aí eu lembro bem que foi 2015, pastor. Minha mãe me ligou, falou, essa noite eu sonhei que você estava chorando muito. E você estava na cabeceira de uma ponte chorando. Falei, não, mãe. Falou, se cuida. Aí eles já tinham sido transferidos de volta para Guarapuava, né? E eu estava em Canoinhas. E mãe sabe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. E aí eu falei, não, mãe, mas eu não bebo, pode ficar tranquila. Ela falou, se cuida. Eu sei que você bebe. E aí, pastor, deu 3 dias depois, eu me acidentei. Só que o acidente, pastor... Eu não digo que o acidente foi uma tragédia na minha vida. O acidente foi uma forma com que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi um caminho. Um caminho. Aí, eu fazia... Todo esse tempo, pastor, eu falo para o pastor assim que poucas vezes eu ouvi a voz de Deus falar comigo. E nesse dia do acidente, eu bati o carro na cabeceira de uma ponte. Foi um livramento tão grande, eu estava sem Como cinto. sua mãe havia sonhado. Então. Como minha mãe havia sonhado. Bati na cabeceira da ponte. Era uma época de enchente, o carro ficou esbarrando o pneu dianteiro na água. Se eu caísse para dentro, nunca mais. Acabou. E aí eu dormi ali na estrada, na beira da estrada. Acordei no outro dia, na beira da estrada, com o carro batido, todo ensanguentado, todo vomitado. E aí eu tinha um amigo meu que morava próximo do local do acidente, e eu pensei, vou atrás dele, né? O pastor tem ideia, eles tinham roubado até o calçado do meu pé, eu tive que sair na chuva, descalço, de meia, tudo sujo de barro, e todo ensanguentado. E cheguei e bati na janela da casa desse amigo meu, e era em torno de umas 7 horas da manhã. E a mãe desse amigo meu, ela era mãe de santo. Ela tinha um centro de Umbanda do lado da casa dela. E eu falo, pastor, a primeira vez eu ouvi Deus falar comigo de uma forma muito clara, pela boca daquela mulher. Ela me recolheu para dentro, me deu um banho, porque eu estava todo ensanguentado, me deu café para sarar um pouco aquela ressaca. E aí o pessoal deu aquele alvoroço, os filhos foram correr atrás do carro, para guinchar o carro, para levar embora. E ela não conhecia quem que eram meus pais, né? Porque eu conheci eles e ela não sabia que meus pais eram pastor, nada. E aí ela falou para mim, ela me chamava de Jace, ela falou, Jace, faz 3 semanas que eu não durmo. Faz 3 semanas que eu acordo pela madrugada. E a primeira pergunta que vem na minha cabeça quando eu acordo é, por onde será que está o Jace? Porque, pastor, eu atorava a noite inteira. Eu contei esse dia para os irmãos, eu gastava um tanque de combustível numa noite rodando a cidade. Meu Deus. Rodando a cidade, em festa. Ia para lugar... Desnorteado, pastor. Ia para lugar com pessoas que eu nem conhecia. Posava na casa de pessoas que eu nem conhecia. Corria um risco de ser assassinado. Em todo esse tempo o Senhor me guardou. Meu Deus. E aí ela falou para mim assim, faz 3 semanas que eu acordo de madrugada e pergunto onde será que está o Jace. E faz 3 semanas que eu levanto e dobro o meu joelho na beira da cama e oro. Mãe de santo. A mãe de santo falando para mim. Ela faz 3 semanas que eu dobro o meu joelho e oro para você, para Deus te guardar. E aí Deus começou a falar pela boca dela. Ela falou, sabe por que você não morreu hoje, filho? Ela falou, não morreu porque as mãos do Senhor colocaram no teu rosto para você não moer o teu rosto no volante, que eu estava sem cinto. Eu entortei o volante do carro. Ela falou, você não morreu porque muito longe daqui tem uma mãe que está chorando dia e noite por você. Rapaz, quando ela falou aquilo me arrepiou. Ela falou, Quebrou por inteiro. me quebrou.
E aí, sabe o que ela falou para mim? Ela falou, volte a fazer o que você fazia. Você é escolhido desde o ventre da tua mãe. E eu comecei a chorar e senti Deus falando comigo, sabe? Através da boca dela. Muito forte, pastor, muito forte aquilo. E aí eu falei para ela, dona Inês, a partir de hoje eu nunca mais vou colocar bebida na minha boca. Daí ela falou, então tá bom. E eu saí dali, pastor, e como eu tinha muita amizade, Deus falando comigo, Deus falou claramente comigo pela boca dela. Eu fui para casa, isso foi na sexta para amanhecer sábado. Setembro de 2015. Aí, pastor, eu não conseguia almoçar no sábado, eu não conseguia almoçar no domingo, comer nada. Eu conseguia almoçar na segunda-feira, de tanta bebida que eu tinha bebido. E aí eu cheguei em casa, eu tinha uma pia assim cheia de bebida, um balcão cheio de bebida. Eu falei, como eu não vou beber mais, eu não vou dar isso aqui para ninguém. Eu virei todas aquelas bebidas dentro da pia, juntei todas as garrafas, coloquei num saco, joguei fora. E eu me afastei de todas as amizades. Pastor, eu fiquei, acredito que em torno de uns 8 meses trancado dentro de casa. Meu Deus. E aí, pastor, eu passei fome. Ficava até 3 dias sem comer. Cheguei a pesar 48 quilos, pastor. Sofreu muito também Sofri assim com a abstinência? Porque muita é um processo abstinência. de libertação, né? A cabeça dos dedos assim, pastor, eu comia a cabeça dos dedos, eu sentia o gosto da bebida na Muita boca. ansiedade. Aquela vontade de sair, mas eu precisava, se eu sair, eu vou voltar de novo. E fiquei fechado, até que eu consegui sair. Mas o coração duro. Não, porque eu vou parar de beber, as coisas vão melhorar. E aí, eu lembro, pastor, que naquela depressão, eu ficava num quarto escuro, eu muitas vezes não sabia nem que era dia, que era noite, eu levantava sem comer, estômago vazio, sujo, pastor. A minha casa virou assim um ninho, assim, mais sujo. Eu levantava, tomava um banho, aquela fome, sem nada para comer, deitava, dormia de novo. Uma certa noite, pastor, eu estava deitado, levantei, tomei um banho, deitei. Eu estava deitado, parece que foi a mesma coisa assim que algo soprasse no meu rosto, sabe? E parece que eu acordei daquela ilusão que eu estava vivendo. Meu Deus. E eu comecei a olhar as coisas e falei, meu Deus, olha a vida que eu estou vivendo, olha as minhas roupas. É o filho pródigo caindo em si. Exatamente, pastor. E eu todo sujo, as forros de cama todo sujo. Olhei no espelho, pastor, eu cabeludo, assim, o cabelo tudo espatifado. Peguei o telefone e liguei para a mãe. Falei, mãe, eu vou embora. A mãe começou a chorar. Falei, eu vou embora, mãe. Eu vou vender tudo que eu tenho aqui. Eu tinha uma casa em Santa Catarina. Falei, eu vou vender. Eu vou embora. Eu vou vender os móveis. O que eu não consegui dar de móveis, vender imóveis, eu vou dar. Mas, mãe, eu vou embora. Daí falei para minha mãe, falei, só que eu quero ser criança novamente. Eu quero chegar na casa, morar com vocês. Eu quero passear com vocês. Eu quero ir no mercado com vocês. Eu quero ser uma criança de novo. E aí a minha mãe com meu pai foram me buscar. A hora que a minha mãe me enxergou naquela situação, não acreditava, pastor, a situação que eu estava vivendo. E aí vim para Guarapuava. E logo quando eu cheguei em Guarapuava, eu já comecei a namorar com a minha esposa, né? Que agora é minha esposa, né? E a minha esposa, na época, quando meu pai foi em 2001 para dirigir a igreja lá, ela tinha 4 aninhos, era da igreja também, só que agora ela estava desviada. Também. Estava desviada também. E aí, pastor, começou um outro inferno na vida. Nós se ajuntamos, né, como diz o palavreado do mundo aí fora. E começou, pastor, uma tribulação na minha vida, uma tribulação na vida dela. E nós brigava dia e noite, pastor. Dia e noite. Tinha noite que nós amanhecia brigando. Tinha noite que nós amanhecia quebrando tudo dentro de casa. Não tinha paz, pastor. Eu ia trabalhar, quando tava dando a hora de eu vir para casa, eu olhava o relógio, eu vou ter que ir embora. Sabia que aquela noite ia ser de briga. E eu me lembro bem, pastor, uma noite o Senhor me deu uma visão muito clara. E é a segunda vez que eu vou contar isso aqui. E até hoje, quando eu conto isso, é muito forte, que me emociona muito, assim, sabe, pastor? Nós estávamos naquela vida de pecado com a Vitória, briga, tudo errado, a vida tudo errado. Meu pai, pastor, nunca pregou para mim. Minha mãe nunca pregou para mim. Toda a vida eles me deram testemunho. E orando por ti. E orando. Meu pai, só a única coisa que ele falava, Josiel, uma vida sem Jesus não vai para frente. E uma noite, pastor, o Senhor me deu uma visão muito clara.
E nessa visão eu estava subindo uma montanha com a Vitória. E nessa montanha nós estávamos caminhando como se fosse num esgoto. Era um barro, e aquele barro atolava até o joelho. E nós saía daquele barro, caminhava um pouco, se atolava de novo. E todo lugar que nós chegava, que tinha pessoas naquele morro, era um morro muito grande naquela visão. A Vitória parava para conversar com alguém. E eu falava, vamos, Vitória, vamos, nós temos que chegar lá em cima. E aí, uma hora eu deixei ela para trás e fui. Caminhei sozinho, saí daquele barro. Cheguei lá em cima naquele morro, tinha uma plantação muito verde, bonita, uma casa de madeira, essas casas de sítio. E eu bati palma, me lembro como se fosse hoje, pastor. Bati palma, falei, ô de casa. E aí, ninguém atendeu, de repente eu escutei que alguém falou atrás de mim, ei! Eu olhei para trás assim, tinha um homem alto, cabelo branco, um colete azul clarinho assim, pastor, de crochê. E eu voltei a falar com ele. E eu falei, eu vim falar contigo. Eu quero saber se a minha vida vai melhorar. Eu não aguento sofrer mais. E aí aquele homem me abraçou assim, pastor. Nós atravessamos um rio. E ele falou, pois é, você tinha tudo comigo e você me abandonou, né? Meu Deus. A gente atravessou uma rua assim, pastor. Me lembro muito claramente. A gente chegou numa casinha de madeira. E naquela casinha ele abriu, entrou para dentro, eu fiquei na porta. E eu olhava aquela casinha, tinha mantimento do teto ao chão. Como se fosse aquele saco de trigo que o pessoal armazenava. E ele começou a fazer um pão. E eu fiquei pensando, mas quem que é esse homem? E aí ele pegou naquela massa, daquele pão que ele estava fazendo naquela mesa, e ele cuspiu naquela massa. E começou a fazer aquela massa. Eu falei, mas espera aí, Jesus cuspiu no barro para dar vista ao cego. Esse homem é Jesus. Meu Deus. Que coisa tremenda. E aquele homem, quando eu falei assim, aquele homem olhou, virou assim, pastor, com o rosto, e fez assim. Confirmando. E eu me lembro bem, pastor, ele virou para mim, ele virou com um pão bem redondinho, branco, e falou para mim, coma, você tem fome. Quando eu peguei aquele pão, pastor, que eu coloquei na boca para comer aquele pão, entrou uma mulher e enfiou um garfo na minha barriga, assim, e falou, você não vai comer. E aquele homem sentou num sofá, assim, ficou com o braço desse jeito, assim, como a gente fica, né, no poltrona. E eu com aquele garfo na barriga, com aquele pão na mão, olhando para aquele homem. Comi aquele pão, aquela mulher desapareceu. E aí eu sentei do lado dele e falei, Jesus, prepara a minha vida e me leva, eu não aguento sofrer mais. E aquele homem olhou para mim e falou, sorriu para mim e falou, não. E eu me acordei. Me acordei, pastor, num desespero tão grande, eu não conseguia falar. Foi uma experiência tão grande, pastor, mas tão grande. Eu tentava falar para a Vitória e não conseguia. Eu desci no outro dia lá na casa do pai, eu tentava contar e não conseguia, aquilo foi tão forte. E eu me lembro bem, pastor, comecei a viver assim uma tribulação. E aí a minha filha nasceu. A Maria nasceu, ali estava, se não me foge da memória, com 2 meses de vida. E aí a gente acabou se separando. E aí ela foi morar com a mãe dela, com os pais dela, voltei para casa do meu pai. Mas um coração duro, pastor, duro. Meu Deus. E começou aquela tribulação na minha vida, eu não tinha paz. Não tinha paz, pastor, não tinha paz. Aonde eu chegava a trabalhar, eu sentava na frente do computador, a minha cabeça virava um turbilhão, eu não conseguia me concentrar, eu não tinha paz. Eu deitava para dormir, e o diabo falava para mim, suava no meu ouvido, para você não tem mais solução. Deus te colocou num funil. Num funil. E aí, o diabo falava para mim assim, tira a tua vida. A única solução para você agora é tirar a tua vida. Mas aí eu voltava no meu consciente e falava, não, mas se eu tirar a minha vida, eu sei para onde eu vou. E era uma terça-feira, pastor. Eu fui trabalhar naquela tribulação, na hora do almoço, eu peguei
desci a rua da igreja, lá em Guarapuava tem uma descida. E eu fui muito sincero com Deus, pastor. Eu fui muito sincero com Deus. Eu falei, Deus, eu não tenho outro caminho. O único caminho que eu tenho é o Senhor. E nessa sinceridade eu falei, Senhor, eu vou voltar para o Senhor. Mas não é porque eu quero voltar. Eu vou voltar porque é a única saída que eu tenho, é o Senhor. Ou eu tiro a minha vida, ou eu volto para o Senhor para mim ter paz. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Cheguei na casa, juntei tudo que eu tinha. Juntei tudo, coloquei numa churrasqueira que tinha, coloquei álcool, taquei fogo. Falei para minha mãe e meu pai, falei, a partir de hoje vocês nunca mais vão ver usar isso aqui. E aí a mãe, mas o que aconteceu? Eu falei, hoje eu vou voltar para Jesus. E aí o pai falou, dobra o joelho aqui, eu vou orar por você. Eu falei, não, eu quero voltar lá na igreja, hoje à noite. Aí o pai falou, rapaz, toma cuidado. Toma cuidado, porque o diabo pode fazer tudo para tirar a tua vida agora. É verdade. E aí eu fui trabalhar com aquele cuidado, né, na estrada, com medo de um carro bater. E olhando o relógio, contando as horas para mim voltar para casa, para mim ir na igreja. E aí a irmã pregou, fez o apelo, eu voltei. Mas voltei só o bagaço. Aí voltei, pastor, eu me lembro que eu e a minha mãe, nós dobrávamos o joelho no primeiro banco da igreja, nós chorávamos. Quebrado. E eu fiquei um ano, pastor, que eu não conseguia participar da ceia. Meu Deus. Um ano de lágrima, um ano de choro. Sabe, pastor, o mundo, sabe, as coisas do mundo entranhou tanto em mim que eu não conseguia me desvencilhar das coisas do mundo para me dizer assim, eu estou pronto para participar do corpo de Cristo. Aí, um certo dia de um culto lá, a Vitória reconciliou. Meu Deus. Também. Aí acendeu aquela esperança de novo, né, pastor? A gente tinha uma filha. Constituir a família, né? E a gente eu sabia que por mais que ela se casasse com outra pessoa, eu se casasse com outra pessoa, né, a gente tinha um filho, né? Era pra gente criar aquela criança, né? Com certeza. E aí eu brinco, às vezes, a gente começou a se conhecer do zero. E aí começamos a conversar novamente. E aí quando a gente decidiu casar, vamos casar, vamos. Vamos fazer tudo certinho, vamos casar certinho agora no cartório, vamos pedir a bênção do nosso pastor. E aí, pastor, eu me lembro que antes da gente casar, Deus abriu a porta, a gente conseguiu comprar a casa. Meu Deus. E no dia que eu estava levando a minha filha e a minha esposa para casa, que a gente tinha casado, eu me lembro bem, ela também se lembra, pode contar. Eu falei, a partir de hoje, é Deus que vai estar lá dentro daquela casa. A partir de hoje não vai existir mais as brigas que existiam. A partir de hoje não vai existir mais as intrigas que existiam. Meu Deus. A partir de hoje o Senhor vai ser o centro da nossa casa. E falei para ela, sabe, ainda naquela imaturidade, porque a gente tinha casado pouco tempo, ficou pouco tempo junto, né? E aí a gente fomos para baixo do nosso telhado e o Senhor começou a abençoar. Começou a abençoar e logo ela começou a participar da ceia. Que coisa linda. E, pastor, muitas bênçãos o Senhor trouxe para nós. E aí se cumpriu aquilo que o teu pai falou, que assim, a vida sem Jesus não vai para frente. Não vai para frente. Mas o contrário também é verdade, né? Que quando nós colocamos o Senhor à frente de todas as coisas da Bíblia, que Ele estabelece os planos, os projetos e abençoa, né? Aquilo que nós fazemos. Então, nesse interim, Deus não apenas restaurou, né, a sua vida espiritual, a sua fé, mas trouxe também uma restauração familiar completa, né, irmão Jaziel? Uma restauração familiar completa, pastor. E aí, logo em seguida, já nasceu a segunda filha. Que bênção. E hoje, pastor, eu falo assim, é gostoso quando a gente encontra paz dentro do lar, né, pastor? Que você, antes a gente dava o horário de ir embora, você ficava naquela tormenta, porque sabia... Hoje eu estou lá no trabalho, não vejo a hora de ir embora para ir ver as crianças, para conversar com a esposa, né? E aí, pastor, a gente foi tendo algumas experiências maravilhosas com Deus, assim, sabe? E eu me lembro que um certo dia eu saí de um emprego que eu trabalhava e aí eu profetizei, assim, com palavras minhas, né? Falei, eu quero trabalhar nessa empresa aí. E daí fui trabalhar nessa empresa que era para mim ficar bem, né, ganhar um bom salário.
Mas só foi para trás, pastor, não foi para frente. E aí trabalhei 1 ano e pouco nessa empresa e perguntando, mas Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí um certo dia o pastor Edson pregou na igreja e falou, tem coisa que está acontecendo na tua vida porque você não está na vontade de Deus. Meu Deus. Tem coisa que você faz que é a tua vontade, não é a vontade de Deus. E aí por isso que as coisas dão errado na tua vida. E aí na hora, Deus falou comigo, falou, você está lá é tua vontade, não é minha vontade. Impressionante. E aí, pastor, eu pedi a conta, saí dessa empresa e o Senhor começou a falar comigo, eu vou abrir uma porta para você. Mas é uma porta que você nem acredita que eu vou abrir. E aí, toda empresa que eu ia fazer entrevista, eu levantava as mãos assim, na frente da fachada da empresa, e falei, Senhor, se for aqui a tua vontade, eu vou entrar aqui e o Senhor vai me abençoar. E aí o Senhor abençoou, pastor, nós estamos trabalhando numa empresa faz 4 anos, Deus tem nos abençoado, deu uma casa boa, temos hoje, não vamos dizer se temos uma vida de luxo, mas temos uma vida confortável, né, pastor? Que bênção. Uma vida abençoada. E esses dias eu estava falando com o pastor Jefferson, e eu tenho isso no meu coração, é Números 14 e 8. Se o Senhor se agradar de nós, então, Ele nos porá nessa terra. Glória a Deus. E eu sempre tenho isso comigo, Senhor, eu estou na tua vontade, eu estou te agradando, né, pastor? Para que as bênçãos do Senhor venham para nossas vidas, né? Porque muitas pessoas dizem, mas a nossa vida aqui nessa terra. Amados, a nossa vida aqui nessa terra, o Senhor, em Isaías 1,19, se não me foge da memória, o Senhor fala que se credes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? É claro que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Sim, sim. Então, pastor, hoje em dia a gente está bem, graças a Deus, estamos congregando ali em Guarapuava com o presbítero João, e o Senhor tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. Que maravilha. Eu confesso assim, irmão Jaziel, que eu fico maravilhado com os caminhos que Deus toma, né? Com as coisas que muitas vezes o Senhor nos permite passar, nos coloca num funil, mas tudo isso é o amor de Deus, às vezes nos ferindo, né? Mas para nos trazer novamente para perto dele, para viver o plano, o propósito, a vontade do Senhor. Eu não tenho dúvidas de que os irmãos que estão em casa acompanhando esse testemunho estão sendo profundamente tocados por essa experiência de fé. Eu queria que o irmão agora deixasse uma palavra final às pessoas que estão em casa, a filhos de crente que estão nos ouvindo agora, filhos de pastores, pessoas que nasceram em um berço cristão, que se afastaram dos caminhos do Senhor, ou quanta gente nos ouvindo agora, irmão Jaziel, que está pensando assim, sabe de uma coisa, eu vou estacionar, eu vou dar uma parada, né? Ou quem sabe alguém pensando desistir da família. Meu Deus, o teu testemunho é tão abrangente de tantas situações, né? E eu queria que o irmão desse uma palavra aí final aos irmãos que estão nos acompanhando agora e ouvindo esse testemunho especial. Pastor, o meu recado que eu tenho hoje para dar, né, eu digo primeiramente para as mães, para os pais, não desista de orar. Não desista de buscar a Deus pela vida dos seus filhos. E o Senhor vai trazer, no momento certo, no momento oportuno. O Senhor falou para minha mãe, eu vou trazer ele, mas não vai ser do jeito que você está pensando. Eu vou trazer ele quebrado. Eu vou trazer ele quebrado. E o Senhor trabalha, a maneira com que o Senhor trabalha é diferente da maneira com que nós trabalhamos, da maneira com que nós planejamos. Então o que eu falo? Deixa o Senhor trabalhar. Busca o Senhor. No momento certo o Senhor vai trabalhar. O meu recado que eu trago hoje para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, eu sei que é difícil. Pastor, é uma luta muito grande para alguém que está afastado. Aquele desejo queima no coração, mas não tem força. Não tem força. Né? Busca o Senhor. Aonde você está, não importa o fundo do poço que você esteja, o Senhor está lá. A sua voz vai ser ouvida aonde você estiver e o Senhor vai te alcançar. Para você, jovem que está nos ouvindo nesse instante, mas eu estou pensando em parar, estou pensando em desistir. Não faça isso. Não faça isso porque o mundo lá fora, ele vai te abraçar. Você vai sair daqui, ele vai te abraçar na hora. Mas ele vai te largar depois. E me vem à cabeça exatamente o filho pródigo, pastor. O filho pródigo, quando ele não tinha mais nada para oferecer, aonde é que ele estava? Estava lá no meio dos porcos, desejando comer a comida que os porcos comiam. Mas a palavra de Deus diz que nem isso ele comia, nem isso davam para ele. Uhum.
Entendeu? Então, meu conselho, como diz aquele hino, mesmo que chorando, Senhor, eu quero te servir, mesmo que seja de arrasto, eu vou te servir, eu vou buscar, eu vou orar. Entendeu? Mesmo na nossa fraqueza, não espere você ter força, não espere você ser forte, jamais. Porque é na nossa fraqueza que o Senhor se manifesta para nós. Se eu fosse hoje dizer assim, é claro que as coisas do Senhor acontecem, né? Tem que acontecer, mas eu, se fosse hoje, dizer assim, jamais, pastor. Eu perdi, foi 8 anos da minha vida perdido. Espiritualmente, financeiramente, eu perdi muita coisa. Só não perdi a moral porque o Senhor não deixou, né? Mas perdi muita coisa. Você está na casa de Deus, seja de arrasto, seja sofrendo, seja chorando, busque ao Senhor, porque a misericórdia do Senhor vai te alcançar no momento certo. Meu Deus. Que bênção, meus amados. Eu estou aqui maravilhado ouvindo esse testemunho. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi a sinceridade do irmão Jaziel em dizer, Senhor, olha, o Senhor sabe aqui como é que eu estou voltando. E Deus gosta disso, né? A Bíblia diz que o Senhor ama a verdade no íntimo. Então, talvez você está aí nos ouvindo agora até sem forças, mas diga a verdade para o Senhor, diga, Senhor, eu estou sem força, eu não consigo. Mas nós queremos que o Senhor vai te ajudar, vai te levantar. E você também vai ter o seu testemunho para contar, né, irmão Jaziel? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão Jaziel, foi uma alegria recebê-lo aqui. Que Deus abençoe, companheiro. Quem sabe o Senhor nos proporciona uma hora, uma oportunidade de recebê-lo aqui com a irmã Josiane, cantar alguns louvores ao Senhor. Vai ser um prazer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, companheiro. Amém. Deus abençoe.